Os automóveis da BYD têm demonstrado sucesso de vendas e provam que o Brasil já ingressou na era da eletromobilidade. Porém, a chinesa está se desenvolvendo no mercado nacional há mais de uma década, quando iniciou a sua operação de ônibus por aqui. Para compreender toda essa jornada, a Frota e Companhia conversou com Bruno Paiva, diretor de vendas da BYD, que trouxe detalhes da operação e ainda revelou informações exclusivas para você que acompanhará todo este bate-papo. Eu sou Gustavo Queiroz e você está no canal Frota e Companhia, movidos pela notícia. Bruno, eu queria entender o seguinte, a BYD chegou no Brasil já há mais de 10 anos. Naquele tempo, o mercado começava a discutir, mas ainda não estava pronto para a eletromobilidade. Então, como que a BYD veio desenvolvendo esse mercado do momento que chegou no Brasil até hoje? Sim, como você colocou aí, a BYD já está aqui há mais de 10 anos. Eu acho que foi importante ela ter chegado aqui bem cedo para poder entender o mercado brasileiro, as características do mercado brasileiro. Os primeiros ônibus que vieram para o Brasil foram ônibus monoblocos, ou seja, um ônibus onde o chassi e a carroceria eram da BYD, montados na China e vinham para o Brasil. A BYD colocou esses veículos para rodar aqui em algumas operações e logo de cara se notou que aquele veículo não era um veículo preparado para as condições brasileiras. A condição do piso aqui no Brasil ela é bem ruim, o que acabou causando aí vários problemas no veículo naquela época. E aí o que a BYD fez? Ela mudou um pouco a estratégia e fez toda uma repaginada no frame do chassi, ou seja, ela viu aonde o frame tinha problema, viu que o material que era usado para fazer o frame também não era o material adequado, então ela fez toda um update disso aí e criou um chassi para o Brasil. O chassi que roda aqui hoje, que é vendido aqui hoje, ou seja, ele foi desenvolvido nesse período aí, para poder suportar aí as condições adversas que a gente tem com relação à operação brasileira. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante, porque o produto que a gente tem aqui hoje é um produto que a gente chama de tropicalizado, né? Ele foi desenvolvido e concebido para a nossa operação. Como você bem colocou também, o mercado na época não estava preparado, então, assim, esse período ele serviu aí de adaptação, né, para poder... Outra coisa que aconteceu nesse período também foi a BYD desistiu de trazer o veículo monobloco, né, então, naquele momento, ela concebeu um chassi e começou parcerias com as empresas locais, Marco Polo, CAI, Mascarello, Comil, para poder desenvolver produtos com essas empresas para o mercado local. Porque não só o chassi deu problema, a carroceria também deu problema. Então, a BYD achou por bem fazer a parceria com as empresas, né, com as indústrias locais, que já têm aí o conhecimento e o know-how técnico do desenvolvimento de um produto adequado aí para as condições brasileiras também. Tá, e desde então, quantos ônibus a BYD já comercializou no Brasil? Hoje a gente tem rodando aqui no Brasil em torno aí de uns 120 ônibus, mais ou menos. Tá, Urbanos e rodoviários, né? Os dois segmentos. tá. Se a gente pensar em 2024, qual que é a sua previsão de vendas e qual que é o modelo mais vendido, né? Qual que é o pãozinho quente da BYD? Bom, hoje a gente tem aí a cidade de São Paulo com uma vontade muito grande aí de fazer eletrificação. Existem algumas questões ainda relacionadas principalmente à infraestrutura que de certa forma, vem atrasando um pouco aí essa implementação.
Mas a gente acredita que a hora que isso for destravado, o volume de São Paulo vai ser um volume bem grande. E como a gente bem sabe, né, Gustavo, o que acontece em São Paulo acaba virando referência para o restante do país. Então a gente acredita aí que São Paulo, fazendo essa mudança, as outras cidades do país também vão começar a ir na mesma onda aí e também fazer essa mudança. A gente tem aí uma previsão aí, tudo dando certo, de uma venda aí aproximada de uns 1.000 chassis esse ano, e o carro-chefe aí é o D9W, né, que é o nosso veículo piso baixo, né, de 13 metros. Não, legal, a gente vai voltar ainda nessa questão de São Paulo um pouquinho mais para frente, mas eu queria falar sobre o desenvolvimento do mercado atual, né, com novas marcas, novos entrantes, né? Então, por exemplo, a gente tem uma Higer, tem uma Ankai, que estão entrando justamente com veículos monoblocos, integrais, que foi o que vocês fizeram num passo lá atrás. E eles vêm com um apelo comercial muito forte no sentido de que é um produto mais leve, de que ele está preparado para andar ah, nas vias mais acidentadas, né, dos centros urbanos. Ah, como que você avalia essa questão? Existe alguma possibilidade da BYD voltar para esse conceito do monobloco no Brasil ou não faz sentido para vocês? Não, no momento não faz sentido para a gente voltar aí no monobloco. Eu não posso falar aí do produto da Higer e da Ankai, eu não Não, conheço sem os dúvidas. produtos aí no detalhe, então assim. Mas o que eu posso falar é o seguinte: historicamente, se você for olhar até no veículo diesel, o veículo monobloco é um veículo que sempre teve problema no Brasil. A Mercedes aí nos anos 90 trouxe um veículo monobloco aí para o país e tentou emplacar esse veículo aqui, e tem casos aí do veículo rachar no meio e literalmente rachar no meio. Então assim, existe um ditado aí no mercado de ônibus que o ônibus brasileiro ele roda em qualquer lugar, mas não é qualquer ônibus que consegue rodar no mercado brasileiro. Isso é um fato. Mas enfim, né? Todas duas são grandes empresas e têm bons produtos. Vamos ver Entendi. como que isso vai se dar. Tá, e agora que o mercado da eletromobilidade começa a esquentar com concorrentes nacionais, importadores inclusive, a BYD ainda tem alguma vantagem por ter sido a primeira empresa? Porque vocês desbravaram É, esse mercado da eletromobilidade urbana no Brasil. sim, quando a gente fala em Brasil, sim, mas quando a gente vai para o mundo, ou seja, a BYD está brigando com esses players no mundo inteiro. Então, assim, não é novidade para a gente ter mais players aí disputando o mercado. Se for para os Estados Unidos, para a Europa, até aqui na América Latina, Chile, Colômbia, México, a gente sempre está encontrando com esses players aí e sempre brigando aí pelo mercado. Uma coisa que eu acho que o nosso produto tem de diferencial é que a BYD ela é verticalizada. Então, o produto ele é todo feito pela BYD. Isso facilita muito o processo de garantia. Então, né, quando o cliente vem buscar uma garantia, seja ela de bateria, seja ela de motor, de inversor, isso está dentro de casa, ou seja, a gente não precisa sair daqui para poder solicitar essa garantia a um outro fornecedor. E um outro ponto que eu avalio como o ponto forte da BYD, nós somos os produtores da nossa bateria. E a bateria é o coração do veículo elétrico, seja ele caminhão, ônibus, carro. Se eu pegar um ônibus desse que eu te falei, o D9W, 60% do valor dele é a bateria. E é ela que manda no veículo. E nós temos isso, né, a nossa fábrica de baterias, onde a gente produz a nossa própria bateria, aonde eu vejo que qualquer eventual problema que tem aí em algum concorrente, e quando a gente fala de bateria, isso pode acontecer e, e os valores são altos, aqui a gente vai estar tratando internamente, né, ou seja, qualquer problema que porventura tenha,
E quando a gente olha para os concorrentes, cada um tem o seu fornecedor, cada um tem um tipo de fornecimento diferente. Então, acho que esses pontos aí acabam nos fortalecendo aí em relação aos concorrentes. E é o que a gente vê nos mercados externos, né? Ou seja, os veículos, de certa forma, qualquer marca, em algum problema vai acontecer. Na hora que isso acontecer, eu acho que o poder de resposta nosso ele vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais eficiente. Ah, Bruno, no caso de veículos de carga, a gente vê que tem um apelo comercial muito forte da eletromobilidade, sobretudo com grandes embarcadores, grandes operadores logísticos multinacionais, que eles têm compromissos com o mercado de capitais, relatores de sustentabilidade e precisam fazer grandes aportes de investimentos nesse sentido. Locadoras também têm se movimentado nesse sentido, até para automóveis, mas o mercado de ônibus, principalmente ônibus urbano, é muito diferente. São empresas muitas vezes familiares, que dependem de subsídios para a operação, dependendo das praças. Ah, como que a chave da eletromobilidade vai virar no Brasil para esse segmento de ônibus urbano? Vai ser por meio de legislação, por ganho de escala, e aí você consegue preços mais competitivos? Vai ser por TCO? Quando que o TCO vai fazer sentido para o operador? Sim. Primeiro ponto, eu acho que o ganho de escala e o volume, a hora que o volume vier, com certeza ele vai afetar o preço, isso é fato, porque a hora que você tem um processo contínuo de produção, você consegue reduzir aí vários pontos aí na produção do veículo. Então, eu acredito que a hora que esse mercado gerar atração, a gente vai, de certa forma, conseguir equalizar o preço. Quando a gente vai para um TCO de ônibus elétrico, e quando a gente olha isso fora do Brasil, onde a gente tem frotas aí expressivas de ônibus rodando, a gente consegue ver uma redução enorme aí nas despesas, né? Você pegar um ônibus aí que roda aí 5.600 quilômetros, como roda um ônibus com PMM aí de São Paulo, ele vai gastar aí aproximadamente aí entre 10 e 13 mil reais de combustível por mês. Ele vai gastar aí aproximadamente 3 mil reais de energia. Ele vai gastar aí 70 centavos de peça por quilômetro rodado contra 20 centavos do ônibus elétrico. Então, assim, os ganhos eles são grandes. Só que esse ganho ele ao longo do tempo, né? Então, assim, esse veículo ele precisa rodar aí, a gente, né, coloca esse veículo para rodar aí 15 anos. Então, nesse período de 15 anos aí, esse ganho ele vai existir. A gente tem, né, conversado com todos os players aí do setor, os grandes players do setor. A gente já vê aí uma mudança na cabeça aí dos empresários, ou seja, eles olhando aí para o veículo elétrico. Isso é uma tendência mundial, isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Então, você vai para a Europa, a grande maioria dos veículos hoje do transporte público estão se convertendo a elétrico. Nos Estados Unidos, aqui mesmo na América Latina, Colômbia e Chile são né, as grandes frotas de elétricos. Quando você conversa com os operadores, né, eu tenho ido ao Chile e à Colômbia aí com uma certa frequência, operadores que operavam com veículo a diesel e hoje operam com elétrico, e você pergunta a eles se eles querem os veículos a diesel de volta, é unanimidade que de jeito nenhum queremos continuar com o veículo elétrico. Então eu acho que é mais o mercado gerar atração, ou seja, você colocou aí a parte do subsídio, isso é uma coisa mundial, transporte altamente subsidiado no mundo inteiro, né? Se for para o Japão, que é o melhor transporte público do mundo, é um transporte altamente subsidiado, a Europa, Estados Unidos, ou seja, e eu falo o seguinte, que o transporte público, na minha opinião, ele é
um fator relevante para o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Você olha para um país desenvolvido e você olha para o transporte público dele, é uma métrica onde a gente vê se esse país é desenvolvido ou não. Eu costumo dizer o seguinte, que um país desenvolvido não é onde a pessoa de menor poder aquisitivo pode comprar um carro, mas sim onde a pessoa de alto poder aquisitivo anda no transporte público. Né? Então, você vai para países aí da Europa, você vê as pessoas utilizando o transporte público, né? Pessoas que de alto padrão aí utilizando o transporte público. E quando a gente fala em subsídio também, eu vejo aí como uma forma de uma transferência aí de renda também, porque no fim do dia, quem usa o transporte público no Brasil é realmente quem precisa. E se a gente consegue subsidiar isso, criar um transporte de alta qualidade, de certa forma, você está beneficiando aí a população mais carente também. Então, retomando agora o assunto de São Paulo, porque a cidade não permite mais o emplacamento de ônibus a diesel, né? Isso foi regulamentado por aqui. E a SP Trans estava prevendo um lote, né, um volume de 2.400 ônibus elétricos até o final do ano. O que a gente escuta em alguns lugares que pode não acontecer porque essa implementação ela está atrasada, ela deveria estar no ritmo mais acelerado a essa altura, já no final de abril, quase em maio, né? Então, apesar de legislação, o mercado paulistano ele está preparado para absorver ônibus elétricos hoje? E como a BYD espera se beneficiar desse lote de 2.400 ônibus? Mais cedo você falou numa previsão de até 1.000 unidades. Você está falando 1.000 unidades para São Paulo, SP Trans? É esse contrato É, ou é? grande, Explica para grande mim. parte desse volume seria São Paulo, com certeza. A gente tem algumas outras praças aí que a gente vem conversando e que também estão aí se preparando para a eletrificação, mas o grande volume, com certeza, seria para São Paulo. Assim, a BYD ela está preparada, ou seja, a gente está com a fábrica aqui produzindo os D9W, ou seja, os veículos aí para São Paulo. Eu vejo aí a prefeitura muito empenhada em fazer isso acontecer, né? Assim, arrumou recurso, né, financeiro para poder fazer o financiamento desses veículos, se preparou aí nos últimos meses e anos aí para fazer essa eletrificação e hoje a gente tem um gargalo de infraestrutura. E assim, de novo aqui, eu estava na Colômbia aí há 20 dias atrás. A gente chega lá, quem é o operador do sistema elétrico da cidade de Bogotá é a Enel, a mesma que é da cidade de São Paulo. E lá você tem garagens com 406 ônibus elétricos, ou seja, é uma infraestrutura elétrica robusta montada por essas garagens. Assim, eu não tenho conversas com a Enel, então assim, eu não sei qual é o problema aí hoje que existe para poder se levar essa infraestrutura até as garagens. Mas quando se conversa com os empresários, a gente vê uma movimentação grande deles aí com relação à infraestrutura do portão para dentro, né? Porque assim, a obrigação de levar a média ou a alta tensão até a porta da garagem é de quem faz esse provimento do serviço. E do portão para dentro, essa infraestrutura tem que ser montada aí pelos operadores. E a gente vê a movimentação deles aí em comprar carregador, em cotar aí com as empresas que vendem não só carregador, mas infraestrutura também. Então, assim, eu acho que o gargalo maior hoje é conseguir fazer essa energia chegar até as garagens. Eu acho que, transposto isso, o volume vai aumentar significativamente. Bruno, eu identifico no seu discurso, você fala muito do seu produto, aí você fala da infraestrutura, né, da necessidade do mercado se adequar de alguma forma, seja pela parte do cliente, seja a parte do fornecedor. Mas eu lembro que ao longo desses anos a BYD bateu muito numa tecla de que ela poderia ajudar nessa área.
vocês têm painéis solares, vocês criaram um sistema chamado Night and Day para veículos de carga alguns anos atrás. Como que a BYD pode colaborar com a infraestrutura nesse sentido, para resolver esse Quando a problema gente dos seus fala próprios em, veículos, né? na verdade, quando a gente fala em colaborar e trazer infraestrutura, ou seja, a BYD lançou aí no mês passado os carregadores, ou seja, carregadores com baterias, com soluções diferenciadas aí para poder fazer a recarga dos veículos. Mas nós temos aí empresas que são as responsáveis aí pela produção, distribuição de energia, ou seja, a BYD se prepara, mas ela não distribui nem, né, nem produz Sim, energia. Então, assim, essa infraestrutura de alta tensão e média tensão, ou seja, de certa forma, ela tem que ser solucionada por essas empresas que são as empresas que têm esse mercado na mão e que, porventura, teriam que dar solução na questão da infraestrutura. Então, assim, o que a gente pode fazer do lado de cá, a gente vem fazendo. A gente trouxe aí um carregador agora que ele tem baterias acopladas a esse carregador, o que facilita muito essa questão. Você não precisa ter uma infraestrutura tão robusta para poder abastecer um carro, porque o que você faz? Você coloca um carregador com um pacote de bateria, enquanto ele não tá sendo usado, mesmo que você esteja numa baixa tensão, essa bateria ela vai estar sendo carregada, e quando o carro chega, você consegue usar uma potência muito maior do que a potência que está entrando, para poder otimizar aí, os carregamentos. Mas assim, o que a gente precisa mesmo é de investimentos aí, né? E a gente olha aí para o que aconteceu na cidade de São Paulo aí no final do ano passado, ou seja, não é só na eletrificação que às vezes isso está, né, tá faltando, está faltando em tudo, né? Ou seja, teve sim. bairros aí que ficaram 3 dias sem energia na capital. Então, assim, quando a gente olha para todos esses problemas, ou seja, alguma coisa está acontecendo, né? Tá certo. Eu queria entrar agora na questão dos investimentos que foram anunciados recentemente. BYD falou num pacote de até 5,5 bilhões aqui no Brasil. E eu vi muita coisa voltada para automóveis, construção de prédio dentro de fábrica e por aí vai. Desse valor, o que que vai para desenvolver o mercado de ônibus da BYD? Gustavo, a princípio, a gente tem a fábrica em Campinas, né, onde a gente produz os chassis aqui, ou seja, ela tem capacidade ociosa ainda, então, assim, para a gente pensar em levar a fábrica de chassi para a Bahia, eu acho que a gente precisa realmente maturar o mercado para poder gerar volume e, assim, ter a razão de tirá-la daqui, ou, enfim, aumentar essa produção. Mas, assim, uma das coisas que a gente vem fazendo desde o início do ano aí é o estudo da criação de uma fábrica de frame de chassi. Ou seja, a gente tem parceiros aí locais que fazem o frame para a gente e a BYD vem aí desde o início do ano fazendo estudos aí para poder começar a montar o frame de todos os chassis dela aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente precisa ter o mercado mais maduro para a gente pensar aí nesse momento em fazer qualquer movimento com relação a ônibus no país, tendo em vista que o que a gente tem aqui hoje supre a necessidade, na verdade, a gente tem capacidade ociosa, na verdade. Tá bom, isso está claro, dentro da estratégia, mas quando você fala em uma nova fábrica de quadro de chassi ou a própria fábrica de ônibus, você comentou em Bahia, você pode tirar daqui de Campinas e levar para Bahia ou Isso não, você isso pode não tá, expandir por isso não aqui? podemos expandir por aqui, sim. Enfim, a gente tem feito vários estudos, na verdade, ou seja, a expansão aqui mesmo, que a princípio seria o ideal. Tem estudos né, a fábrica na Bahia é uma fábrica enorme, então, assim, a gente olha isso também.
Então, assim, existem várias opções aí, todas elas estão sendo mapeadas e estudadas. É uma questão de negócio do que faz sentido, mas pensando logisticamente, né, que o maior mercado de veículos urbanos está aqui no Sudeste, Campinas tá bem instalado. Se Ah, você pensar que o maior mercado de ônibus urbano do país está no estado de São Paulo, com a maior cidade sendo São Paulo, realmente. é. É, pensando em desenvolvimento de mercado para BYD, vocês pensam em ampliar portfólio, de repente, para segmento de micro, mid, mini, ou, enfim, outros Na produtos? verdade, Gustavo, o que que a gente, né, nesse momento, nesse exato momento, a gente está aí trabalhando. Hoje de manhã eu cheguei aqui, a gente até teve uma reunião aí sobre isso, que é o desenvolvimento de um novo modelo de ônibus, na verdade. Ou seja, esse ônibus que a gente tem hoje, ele vai ser todo, vamos falar, reestruturado e refeito, com a utilização das baterias Blade, que é a mesma tecnologia de bateria que a gente tem nos carros hoje, uma bateria mais leve, mais segura. Então, assim, a gente está nesse momento fazendo aí todos os estudos para a criação desse novo chassi. E aí, eu não posso contar aqui ainda, mas nós Pode teremos, sim. Ah, ninguém está nós ouvindo, é teremos segredo nosso. novos, nós teremos novos modelos. Com certeza, a gente pensa nesses mercados de mid, de mini, enfim, os articulados, veículos aí 15 metros, super articulados, ou seja, todas as possibilidades elas estão sendo estudadas. A gente olha hoje, Gustavo, desde o veículo 9 metros até o 27 metros. Então, assim, alguns veículos que são nossas prioridades aqui. Mas a gente olha de A a Z, não vou, assim, não vou te mentir, a gente olha desde do micro, do mini, até um veículo biarticulado 27 metros, entendeu? Então, assim, nada foge ao nosso R&D aqui, ou seja, a gente está olhando de tudo. Claro que a gente, dentro desse portfólio aí, a gente pensa em escolher alguns modelos, enfim, para poder atacar melhor o mercado aí. Tá bom, eu queria entrar então agora para a gente encerrar o nosso bate-papo, a questão de manutenção pós-venda, porque no veículo elétrico ele teoricamente é muito mais simples, né? Você não tem milhares e milhares de peças como num veículo a combustão, que precisa trocar filtro, troca peça, troca isso, troca aquilo. Então, o que que dá manutenção? A gente pensando só em chassi, tá? É alinhamento, é realinhamento de bateria, por exemplo, é troca de fluido de freio. O que que rola no, na manutenção? Bom, o que que... E só para completar, o que que seria essa cesta básica de peças de manutenção no caso da BYD? Tá, quando a gente olha um veículo elétrico, eu separo ele em duas áreas de manutenção, tá? Então você tem a parte que é exatamente igual ao diesel, que você tem um compressor de ar, que é elétrico, e você tem todas as conexões e o sistema de ar do veículo. A partir do tubo que sai jogando ar do compressor para frente, é tudo exatamente igual ao veículo a diesel. Então a gente tem lá os reservatórios de ar, igualzinho ao veículo a diesel. Nós temos as válvulas. Então, nós temos válvula relé, nós temos válvula niveladora, válvula PU, ou seja, são exatamente iguais às válvulas do veículo a diesel. A gente vai para a suspensão, a mesma coisa. Ou seja, vocês têm as buchas, elas têm dimensões diferentes, mas a sistemática de utilização e de manutenção dela é exatamente a de um veículo elétrico. O amortecedor da mesma forma, os bolsões de ar que a gente utiliza nos veículos, da mesma forma, é exatamente igual a de um veículo a diesel. O sistema de freio, ele tem uma diferença, que o ônibus a diesel ele usa tambor de freio, no nosso caso a gente usa freio a disco,
mas enfim, hoje já se tem ônibus a diesel com freio a disco também, o que não é nenhuma novidade para os operadores e para as manutenções desses veículos. Então, quando a gente olha para essa parte, ela é exatamente igual. O mecânico que mexe hoje no ônibus a diesel vai pegar um ônibus elétrico e vai fazer exatamente como ele faz no ônibus a diesel, sem nenhuma surpresa. A grande diferença é o modelo de tração, né? E o combustível, que no nosso caso é a bateria, e no caso do veículo a diesel, é o diesel. E quando a gente vai para o nosso veículo elétrico, tem uma simplicidade muito grande, né? Você pega o veículo a diesel, você tem um motor, lá dentro está cheio de engrenagens, você tem eixo virabrequim, você tem comando de válvula, você tem pistão, você tem biela, ou seja, tudo gerando muito atrito. Você vem com a embreagem, uma caixa de marcha, onde está cheio também de engrenagem, gerando atrito. Você usa óleo tanto dentro do motor quanto na caixa de marcha. Você tem um eixo cardan que liga num diferencial, que ali dentro também vai óleo, né? Você tem as planetárias gerando atrito também. E assim, essa geração de atrito toda é o que gera a grande manutenção do veículo a combustão, né? Quando a gente vai para um ônibus elétrico, é muito simples. Você tem dois motores, um em cada roda, a transmissão já conectada nesse motor, passando a tração para as rodas. Por isso que o veículo elétrico, a resposta dele à aceleração é muito mais rápida, né? Ela é imediata. Por quê? Porque o motor está na roda. Você não tem aceleração e aí o motor aumenta o giro e vai passando aquilo para a caixa até chegar. Não, é instantâneo. E, e o que a gente tem de manutenção nessa parte? Ou seja, nós temos dois motores, nós temos transmissões, nós temos os controladores e os inversores. Os inversores eles são usados para poder inverter as correntes dos veículos, né? Cada um de acordo com a sua características, e os controladores são os equipamentos que controlam aí força, fazem a função do diferencial. Então, assim, se você pegar um veículo elétrico, na hora que eu viro o volante para o lado esquerdo, ou seja, eu brinco que o veículo elétrico, o ônibus elétrico, ele é um hardware, que tem um software rodando ali dentro. Então, esse software, ele já identifica que você está virando um volante para o lado esquerdo, de acordo com que você vai aumentando a torção desse volante, ele mesmo, o software, já vai fazendo o trabalho do diferencial e passando mais tração para uma roda do que para outra, para poder fazer a função do diferencial. Você pegar um veículo elétrico articulado, que tenha o eixo direcional na parte traseira. Mesma coisa, quando você vira o volante, o sistema já entende que você está virando o volante, ele começa a virar o eixo direcional para o lado aonde você está esterçando o volante. Então, assim, é tudo feito eletronicamente. A manutenção é muito simples. Então, assim, vamos falar de um inversor. O inversor deu problema. Você vai desconectar os cabos, tirar o inversor, pega o inversor novo, coloca no lugar, conecta ele. O veículo está apto para poder rodar novamente. Tanto o inversor quanto o controlador, ou seja, eles são muito parecidos, inclusive. A parte de motor também é muito simples de ser trocada, então, assim, você leva aí alguns dias para trocar um motor a diesel, você vai levar aí aproximadamente umas 3 a 4 horas aí para trocar um motor de um veículo elétrico. Acho que o que vai gastar um pouco mais de tempo é uma transmissão, porque às vezes você tem que mexer no motor para poder mexer na transmissão, mas também é muito simples, não tem toda aquela parafernália que você precisa para poder fazer ajuste no diferencial, né? Todo aquele equipamentos de medição, enfim, regular um diferencial é uma coisa bem complexa, no nosso caso é bem simples. Então, assim, a manutenção ela é muito mais simplificada. Ela é basicamente uma troca de peça e põe o ônibus para rodar. Você pegou o inversor que deu problema, você vai abrir ele, você vai ter as placas, você vai detectar o problema. Se for um problema que dá manutenção, simplesmente se dá manutenção naquele inversor ou naquele controlador, fecha ele, volta ele para o estoque
para um eventual problema futuro, você poder colocar ele para rodar em outros veículos. O motor é a mesma coisa. E assim, eu brinco muito com os chineses aqui, que o brasileiro, ele é, né, fala assim, ele tem que ser estudado, tem hora, porque a gente faz coisas aqui diferentes do resto do mundo. E eu vejo os motores abertos aqui, me lembra muito um alternador, o motor do veículo elétrico. E eu falo assim, quando esses ônibus estiverem na mão dos operadores brasileiros, já rodando aí há mais tempo, fora da garantia, eu tenho certeza que a gente vai ver o operador pegando esse motor, abrindo esse motor, desenrolando ele, tirando um fio de cobre, colocando um fio de cobre novo nele e pondo esse motor para rodar novamente. E os chineses falam assim, não, eles não vão fazer isso. Eu falei assim, não, eles vão fazer isso. Eu tenho certeza que eles vão. Né? E essa é a criatividade do brasileiro, né? Eu acho que isso aí a gente tem, né, que inclusive enaltecer aí, porque tenho certeza que a hora que a gente chegar nesse estágio aí, a gente vai ter muita coisa para poder ensinar para os chineses também com relação à manutenção dos veículos elétricos. Tá bom, só mais uma última pergunta que me ocorreu antes da gente fazer o encerramento, que seria sobre um mercado de usados, não é? Para veículo a diesel já está bastante, a gente já sabe como funciona, mas e para veículos elétricos, né? Que a O, bateria ele o, tem uma. Oi? assim, eu vou te Por interromper, favor, mas eu vou te contar uma coisa. Os vamos? primeiros ônibus que eu vendi na BYD foram usados. É Então, mesmo? assim, então existe o mercado, ele demanda, tá? A gente está para fazer mais uma venda aí de veículos, vamos ver, eu acho que vai dar tudo certo aí para os próximos meses aí, ou seja, de veículos também que, nesse caso, foram os primeiros veículos que a BYD encarroçou aqui no Brasil, que foram usados aqui em Campinas. Esses veículos a BYD pegou de volta, foi logo quando eu cheguei na BYD, em 2022, a gente colocou esses veículos de volta aqui, eu fui para o mercado e eu vou te falar, foi muito fácil vender os carros, não foi nada complexo. A gente está com uma outra negociação aqui com o cliente, que ele tem uma quantidade de carro grande, nossa também, e ele quer fazer uma renovação. E ele quer que a gente recompre os carros dele nessa renovação. Então a ideia é a gente recomprar o carro, ele vai comprar carro novo e eu já tenho cliente olhando esse carro usado. Então eu acho que a gente vai ter um Legal, então, mercado de então tá. veículo usado. Esse cara que está te vendendo, está te vendendo de volta o caminhão, ah, quanto tempo ele tem? Ele usou quanto tempo? 3 anos, 4 anos, oito Não, ele usou anos? mais, esse carro ele está com aproximadamente aí 6 anos de uso. E quem vai comprar de novo, ele vai usar o quê? Mais 8 anos? São Só- outras aplicações, né? Então, assim, a ideia, É, eu não posso te dar os detalhes aqui, porque meus concorrentes vão escutar aqui, mas, assim, eu tenho mercados aqui que se interessam por um ônibus usado, que eventualmente é mais barato. O que eu faço? Eu trago esse ônibus para cá, faço toda uma revisão nesse veículo. Na negociação com esse novo cliente, a gente faz uma extensão de garantia, Ah, tudo tem isso negociado. também. Sim, sim, Vai para sim, quanto? sim. Porque tem 8 anos, né, a bateria. Gustavo, isso depende muito de negociação para negociação, depende do preço. Então, assim, eu vendo uma garantia estendida da bateria. Às vezes o cliente fala, não, eu prefiro pagar menos, eu não quero a garantia. Ou, eu quero uma garantia. Então, assim, isso vai depender muito de cada negociação. Mas, basicamente, a gente mantém a garantia aí da tração e faz uma negociação aí na garantia da bateria, caso a caso, né? Com cada cliente. Ah, muito bom. Bruno, então para a gente encerrar, o que mais é importante, é estratégico a gente falar sobre BYD no Brasil? Bom, eu acho que assim, uma mensagem que é importante a gente passar é que a BYD é uma empresa, como você colocou no início da entrevista aqui, está aqui há 10 anos, ela veio para ficar, né? Eu acho que os investimentos que ela vem fazendo no país demonstram que ela veio para ficar no país, ou seja, essa fábrica na Bahia, mesmo a fábrica aqui em Campinas de chassi e de painel solar,
Ou seja, acho que a BYD é uma empresa que quer se destacar no mercado brasileiro, no mercado da América Latina em geral. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente quer passar aí para os nossos clientes e para quem, né, fornecedores, trabalha com a nossa empresa, é que a gente está aqui, que a gente veio para ficar e que quer ser relevante no mercado brasileiro.